Olá, sejam bem-vindos, especialmente bem-vindas. Esta é a transmissão do lançamento do nosso primeiro curso feito para as mulheres. Um curso com a missionária Sara Pavese para você, mulher que ama a palavra de Deus e quer se aperfeiçoar, quer crescer como mulher e também como serva de Deus. E não teria um dia mais propício para isso do que hoje, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Primeiramente, parabéns para você e obrigado por estar conosco, tirando esse tempo para estudar a palavra aqui na Academia de Pregadores. No final da nossa transmissão, eu vou explicar melhor como você pode se inscrever, pode se matricular, como funciona a academia, para você fazer o curso completo, para você estudar à vontade, e não somente você, mulher, mas toda a sua família, seus filhos, adolescentes, seu esposo, todos que desejam aprender mais da Bíblia, mais da Palavra de Deus, vão encontrar conteúdos de qualidade. A Academia de Pregadores é como a Netflix dos cursos. Aqui você encontra cursos para toda a família em diversas áreas, estudos bíblicos, cursos de formação teológica, cursos de aperfeiçoamento para você que exerce o ministério. Então, é uma riqueza sem fim de materiais, de horas e horas de videoaulas que nós produzimos e vamos disponibilizando dentro do nosso site. E o melhor, viu? O melhor é que você não precisa comprar esses cursos separadamente. Como eu falei, é semelhante ao modelo da Netflix. Você paga somente uma pequena mensalidade e tem acesso a todos os cursos dentro da nossa plataforma, ok? Pois bem, nós já vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é com a missionária Sara Pavese e faz parte do curso Mulheres com Propósito. Este curso, ele tem vários módulos, ele tem vários assuntos que são tratados. E o primeiro que está sendo lançado hoje é sobre os modelos comportamentais, é sobre os temperamentos. Já já a nossa professora vai falar melhor para você. Esta aula é gratuita, você pode assistir aqui na transmissão e as demais aulas você pode acompanhar dentro da nossa plataforma semanalmente. As demais aulas serão liberadas para os alunos, ok? Vamos lá, sem perca de tempo, é hora de aprendermos mais, é hora de estudar. Missionária Sara Pavese estreando aqui na Academia de Pregadores. Paz do Senhor, povo de Deus, e um cumprimento muito especial a todas as mulheres de Deus que estão nos assistindo neste momento. É uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui na Academia de Pregadores. Foi com muita alegria que eu recebi o convite do pastor Moisés Martins para trazer um curso especialmente a mulheres. Este projeto que Deus colocou no nosso coração, e a gente tem alcançado vidas de muitas mulheres e agora acreditamos que através do site da Academia de Pregadores, muitas outras mulheres poderão ser alcançadas. Eu sou a missionária Sara Pavese, de Joinville, Santa Catarina, e há mais de 4 anos o Senhor nos deu um projeto que a gente chamou de Escolhidas, Faculdade da Mulher, onde ministramos os cursos do Mulheres com um Propósito. Curso esses voltado para orientação e capacitação de mulheres. Nós temos ali em Joinville um espaço especialmente para as aulas, e hoje a gente tem aproximadamente 4 turmas de alunas de mulheres que estão fazendo os cursos, e por ali já passaram mais de 350 mulheres que estudaram conosco e já concluíram este curso. E nós vamos começar falando do módulo 1, que a gente chama a mulher e os modelos comportamentais. Esse curso, o maior interesse que a gente vê nas mulheres é delas, primeiramente, se compreenderem, se entenderem, para então poder lidar melhor consigo mesma e lidar melhor
com as pessoas à sua volta. E dentro destas aulas que nós vamos ter, nós queremos explicar, né, com detalhes, com emoção, porque para a mulher entender precisa ter um pouco de emoção. E eu acredito que serão aulas maravilhosas. A gente vai passar um tempo de qualidade aprendendo sobre um tema tão importante. Porque para a mulher é muito interessante ela se compreender. Pela experiência que a gente tem ministrando a mulheres, muitas chegam e me dizem: Prof. Sara, por que eu sou assim? Por que eu reajo assim? E uma me diz: eu sou tão chorona. E a outra me diz: eu sou tão fria. E alguém me diz que parece que eu não tenho sentimento. E nem ela mesma se entende. Ela se torna um enigma para ela mesma e às vezes não sabe lidar bem com suas emoções. E isso pode atrapalhar em muito os seus relacionamentos. E nós cremos num Deus perfeito, maravilhoso, e esse Deus, Ele nos capacita, Ele nos orienta através da sua poderosa palavra, e Ele nos dá essa graça para a gente evoluir, para a gente crescer como pessoa, para a gente melhorar a cada dia. Quando a gente fala sobre esse assunto, e eu gosto de começar falando para que você possa entender um pouquinho melhor, o que são os modelos comportamentais? Essa ideia de modelo comportamental surgiu a partir da década de 1950, com uma nova visão da teoria administrativa baseada no comportamento humano nas organizações. E essa abordagem comportamental, também chamada behaviorista, marca a mais forte ênfase nas ciências do comportamento, na teoria administrativa, e busca de soluções democráticas e humanas para os problemas organizacionais. O conceito de comportamento é a maneira pela qual um indivíduo ou uma organização age ou reage em interações com o meio ambiente em resposta aos estímulos que ele recebe. Ou seja, cada pessoa tem sua forma de agir, cada pessoa tem uma forma de reagir às situações à sua volta. E é dentro disso que a gente quer falar com você. É dentro desses padrões de comportamento que a gente quer abordar esse assunto que te dê uma luz, que te oriente, que te ajude a lidar melhor consigo mesma. Se a gente começar falando sobre a teoria dos temperamentos, que já é um assunto talvez um pouco mais conhecido. A teoria dos comportamentos, ela na verdade começou, né, e alguns acreditam e até especula-se que ela tenha ocorrido primeiramente na Mesopotâmia ou no Egito Antigo. E os registros da história mostram que os gregos iniciaram atribuindo aos 4 elementos básicos da natureza, como o fogo, a água, a terra e o ar, a influência sobre o comportamento humano. Segundo eles, cada pessoa reagia de uma forma baseado nessa questão dos elementos básicos da natureza. Mas foi na Grécia que esse conhecimento foi registrado pela primeira vez pelo médico que se tornou tão conhecido, até hoje é falado nele como o pai da medicina ocidental, Hipócrates. Ele que registrou pela primeira vez essa questão da teoria dos temperamentos. E ele acreditava que o humor, que as emoções e os comportamentos das pessoas eram determinados por seus fluidos corporais, como a dominância do sangue tornava uma pessoa mais sanguínea, a dominância da bilis amarela tornava uma pessoa mais colérica, a dominância da bilis negra tornava uma pessoa mais melancólica, e a dominância da fleuma, que são fluidos, alguns fluidos corporais, tornava a pessoa um fleumático. Mas essa teoria, ela foi evoluindo e foi ganhando novos estudos. Depois vem Jung, que trabalha mais ou menos na linha de Hipócrates, que é o médico suíço, né, e também psicólogo, e ele amplia os estudos anteriores e com mais pesquisas, ele vai aprofundando este conhecimento. E aí ele vai chamando sobre
os temperamentos ele vai dando o nome de perfis comportamentais primários, e aí ele vai chamá-los de produtor, intuitivo, sensitivo e analítico. Mas evolui mais um pouco e nós vamos parar em Martinson, também psicólogo americano, e ele se concentra em estudar o comportamento e o padrão de comportamento dos indivíduos mediante as influências externas e internas. E ele os classifica como dominância, influência, estabilidade, conformidade. E é esse psicólogo americano que vai dar origem à metodologia DISC, que é amplamente utilizada no ambiente corporativo para a compreensão dos perfis profissionais diante de determinadas situações. Mas hoje já, no mercado, existe algo chamado de teste profiler, que é um mapeamento de perfil comportamental. Esse teste é muito usado hoje em RH, na contratação de pessoas, e é o mais moderno sistema de identificação de perfil profissional e comportamental. E é usado e utilizado como uma ferramenta de apoio no recrutamento de pessoas. É um método testado e aprovado pela USP, pela Universidade de Minas Gerais, pela Agência Brasileira de Inovação, Ministério da Ciência e Tecnologia, e todos eles vão trabalhar dentro dessas características. Vão dizer que cada pessoa tem uma reação, um jeito de lidar com conflitos diferente das outras, que é próprio ou inerente dela mesma. Dentro desse teste profiler, já se usa uma outra linguagem. Ao invés de chamar de sanguíneo, hoje se chama o comunicador. Ao invés de chamar colérico, hoje a gente chama de o executor. Ao invés de chamar fleumático, a gente chama de o planejador. E ao invés de chamar de melancólico, a gente chama de analista. É as características dos temperamentos. No meio cristão, temperamentos ficou mais conhecido através dos livros do pastor Tim LaHaye. Talvez muita gente conhece, e eu conheci ainda bem jovem, me interessei muito por esses livros. Inclusive tem o livro da esposa dele, que escreve em parceria, Beverly LaHaye, que escreveu A Mulher Controlada pelo Espírito. E muitas mulheres por este mundo afora leram esse livro, e ele já foi de extrema importância, nos dando luz sobre esse assunto e fazendo a gente crescer no conhecimento deste assunto. Eu mesma me apaixonei por esse assunto, e há muitos anos que leio, estudo e ministro sobre esse assunto. No meio cristão, tornou-se mais conhecida essa questão, essa teoria dos temperamentos, mas a gente procura aprimorar esses conhecimentos e levar o que a gente tem de mais moderno hoje também de estudos nessa área. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, quando a gente fala de temperamento, quando a gente fala de comportamento, de modelo comportamental, para a gente entender um pouquinho melhor esse assunto, e o meu desejo é passar isso de uma forma mais simples possível para que toda pessoa tenha condições de entender e se interesse pelo assunto, que é de suma importância, e queira aprofundar ainda mais o seu conhecimento nessa área. A gente pensa, e quanto mais eu estudo sobre este assunto, eu acabo chegando a uma conclusão de que o que torna o homem, a mulher, fascinante é esse seu temperamento, esse seu modelo comportamental, que não deixa ninguém ser muito igual, porque raramente a gente vai ter uma porcentagem igual de características de temperamento de pessoa para pessoa. O temperamento, entretanto, ou o modelo comportamental da pessoa, ela não lhe dá apenas forças, características positivas, facilidades, mas junto com essas características positivas de cada temperamento, de cada modelo comportamental, tem também os seus pontos frágeis, fracos, que precisam ser desenvolvidos. Mas, graças a Deus, que nós, especialmente os cristãos, podemos contar com a ajuda maravilhosa do nosso amigo Espírito Santo,
que veio para ficar conosco, e Ele está presente todos os dias da nossa vida, do nosso cotidiano, e Ele pode, Ele deseja, Ele quer nos aperfeiçoar e nos fazer melhor a cada dia. Temperamento é assim, ninguém escolhe o temperamento que quer nascer, ninguém escolhe isso. O temperamento é uma mistura da genética, e a gente traz nele característica dos nossos pais, dos nossos avós, de familiares. Junto a isso, vai ter um modelo cultural que uma criança é criado, a maneira que ela é educada, a maneira que é formado o seu caráter. Então a gente pode dizer que o modelo comportamental, ele não é só algo com que nascemos, mas ele também é influenciado pelo meio que crescemos e que vivemos. Para você ter uma noção melhor sobre temperamento e modelo comportamental, é interessante a gente ressaltar que hoje você pode observar um bebê, criancinhas pequenas, meses de idade, 1 aninho, 2. Até você que é mãe, que está me ouvindo agora, vai concordar comigo que se você tem mais de um filho, né? Eu não consigo fazer essa comparação porque eu só tenho uma filha, que já é uma moça. Mas você que tem mais de um filho, sabe que nem os filhos possuem um modelo comportamental, um temperamento igual. Tem aquela criança que já ao nascer, por natureza, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo. É aquele bebezinho que você coloca no berço e ele fica lá bonitinho. Você dá uma chupeta para ele, você dá um cheirinho para ele, um cobertorzinho, e ele é tranquilo, ele é calmo, né? Mas tem aquele bebê que você coloca no berço e sai, bate o desespero, ele não pode se ver sozinho. Ele grita, ele esperneia e ele chora, ele vai chamar a sua atenção de alguma maneira. Normalmente é esses bebês que assim que tem alguns meses de idade, fica de pé no bercinho, no chiqueirinho. De vez em quando eles são muito mais aventureiros e eles sobem pelas grades, é aquele que vai cair do berço. E aí você já nota que o modelo comportamental daquele bebê é diferente do outro filho que você teve. Por isso também que hoje já existem muitos estudos na área de educação sobre essa questão de como criar uma criança observando já o seu temperamento, que vai aparecer com mais clareza lá pela idade de 6 a 7 anos. É onde vai aparecer melhor o temperamento desta criança, onde você já vai conseguir ter uma noção bem mais clara de um temperamento predominante dessa criança. Mas desde bebê, de criancinha, a gente que já conhece sobre temperamento, quando você começa a estudar sobre isso, porque tem características que são inerentes a cada temperamento, e quando você começa a estudar sobre isso, você decora isso, você já começa a observar na criança esse modelo comportamental, de um ser mais quietinho, mais retraído, mais passivo, outra criança ser mais agitado, é aquele que quer chamar atenção, né? E depois quando eles estão na idade já de ir para o prezinho, de ir para o jardim de infância, tem aquele que sempre concorda com tudo, mas tem aquele que é ele que domina as brincadeiras, é ele que determina como é que vai ser, é ele que diz com qual brinquedo quer brincar, e todo mundo tem que concordar com ele, porque senão ele fica muito bravo. Isso tudo tem a ver com o seu modelo comportamental, com o seu temperamento, e isso está arraigado nessa criança e ela vai crescendo, e por isso é tão importante pais já saberem um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque uma criança com um temperamento mais calmo, mais tranquilo, que seria mais um melancólico ou um fleumático, né? O melancólico é o analista, aquele que analisa muito. Fleumático é o planejador, aquele que planeja tudo antes de fazer, com detalhes. Essas crianças, elas vão precisar de um incentivo maior, certo? De uma motivação a mais, para se desenvolverem bem, para não se tornarem tão retraídas, tão tímidas, que já é inerente do seu temperamento. Enquanto que uma criança colérica, que é o executor, vai precisar o quanto antes de limites,
porque é aquele que não tem medo, é aquele corajoso, é aquele que quer fazer tudo, é aquele que vai pular para ver o que vai dar. Então essa criança vai precisar de uma atenção especial de seus pais, especialmente cuidando e colocando limites. O quanto antes ela entender o que é limite, melhor será para o seu próprio desenvolvimento. Já um temperamento sanguíneo, que é o comunicador, o falante, mas normalmente fala demais, enquanto não é trabalhado esse temperamento, é aquele que domina a conversa, está o tempo inteiro falando, essa criança vai precisar também de uma atenção, de um jeitinho especial para saber controlar essas suas características, né? Para que se torne também agradável o convívio com outras pessoas. Então, temperamento, modelo comportamental, é fascinante de conhecer, é fascinante de entender, e ele nos ajuda consideravelmente nos nossos relacionamentos, e um entendimento claro de temperamento, ele vai te ajudar na comunicação com outras pessoas, na vivência com outras pessoas. Por quê? Porque por identificação, a gente às vezes procura ter amigos parecidos com a gente, né? Mas o interessante é que quanto mais parecida a pessoa for com você, ou seu modelo comportamental, as reações também vão ser semelhantes. E isso muitas vezes acaba causando muitos conflitos. Existe uma máxima e um ditado popular que fala que os opostos se atraem. Bom, até acredito que possa ser verdade, e isso é um pouco melhor quando acontece com pessoas que têm modelos comportamentais ou temperamentos diferentes, porque acabam se completando. Não que não vá haver conflito, mas acabam tendo reações diferentes. Então, enquanto que um colérico tem uma tendência num conflito a explodir com mais facilidade, a ficar bravo com mais facilidade, se ele tem um amigo ou se relaciona com alguém do temperamento melancólico, que é o analista, na hora que ele explodir, o analista é aquele que vai baixar a guarda, que vai ter mais tranquilidade, vai dizer, olha, você precisa se acalmar primeiro, a gente conversa sobre esse assunto depois. Então torna-se um pouco mais fácil essa convivência. É interessante, e a gente aprende muito, e eu particularmente aprendo muito na minha própria casa, na minha própria família, com minha filha, é um desafio diário. Por quê? Porque ela não tem o mesmo temperamento que eu. Por mais que ela tenha características minhas, do pai, mas ela não reage igualmente é diferente, né? Quando eu começar a dar as características dos temperamentos, vocês já vão fazer um diagnóstico da professora Sara e vão dizer, puxa, eu acho que o temperamento predominante dela é esse. Mas uma das características do temperamento colérico e o sanguíneo, né? Ou seja, o executor e o comunicador, por exemplo, o executor, que é o colérico, é aquele temperamento mais enérgico, mais forte, né? Já fala, às vezes, num tom mais alto, fala, e na própria maneira da pessoa falar, parece que ela já está falando com autoridade, né? Ela gesticula da maneira que vocês estão vendo. E já um temperamento analista, o melancólico, ele é mais tranquilo, ele é mais suave. E se a gente não conhecer um pouquinho sobre cada característica, isso causa muito conflito para começar no dia a dia, entre mãe e filhos, pai e filhos, esposo com esposa. Por quê? Porque cada um tem uma maneira de reagir, de agir, tem uma maneira de enfatizar aquilo que quer ou aquilo que não quer, o que acaba dificultando muitas vezes a comunicação e a harmonia na casa, no lar e depois também num grupo maior de pessoas. Eu sempre procuro melhorar meu relacionamento com a minha filha, Raquel, e eu digo, e às vezes brinco, que ela é minha cobaia, né? Então, cada vez que a gente vai evoluindo no conhecimento, vai estudando, se aprofundando, eu vou testando algumas coisas para ver se funciona de fato. E eu lembro que quando a Raquel estava na idade de adolescente ainda,
seus 13, 14 anos, que é aquela idade maravilhosa, aquela idade das emoções, a flor da pele para o adolescente, tudo é muito intenso, ou eles amam, ou eles odeiam, né? E às vezes deixam os pais meio malucos, né? E eu não sei porquê, mas parece que a gente teve, ou tem algum tipo de amnésia que esquece, ou pelo menos faz de conta que esquece, que a gente já foi adolescente também, que a gente já passou por essas transformações, que a gente já passou por conflito. E às vezes a gente quer pegar os nossos filhos e socar eles, esganar eles, porque eles estão sendo muito chatos, porque eles são muito intensos, e porque eles estão rebeldes. Na verdade, eles estão se descobrindo. Calma aí, mamãe, calma aí, papai. Vai com calma, porque essa idade passa. Essa idade passa. Eu costumo dizer às minhas alunas que com filhos adolescentes, a gente precisa escolher as nossas batalhas. Aquilo que realmente vale a pena brigar. Princípios, caráter, palavra de Deus. Aquilo que a gente não pode abrir mão para eles. Mas cores, gostos musicais... Ô meu querido, minha querida, eles vão querer achar o seu próprio mundo, eles estão se descobrindo. Então, se a mamãe gostar de rosa, ela vai gostar de lilás. Por quê? Porque ela quer ter a sua própria opinião. Aliás, quando eu falo disso, eu me lembro que esse foi um dos embates comigo e com a minha menina Raquel, quando ela era adolescente. A gente mudou para um apartamento novo, quando compramos o apartamento. E o meu sonho era fazer um quarto rosa para Raquel. Eu só tenho ela de filha e na minha cabeça um quarto de uma menina tem que ser rosa. Mas eu nunca perguntei para Raquel, de fato, se ela gostava de rosa. E aí quando a gente mudou, a Raquel queria um quarto azul clarinho. Mãe, eu não gosto de rosa, ela me falou. Eu quero um quarto azul. E eu falei, de jeito nenhum que você vai ter um quarto azul. Onde já se viu um absurdo desse? Menina tem que ter um quarto rosa. E a Raquel ficou muito chateada comigo. E ela falou, mãe, o quarto vai ser seu ou meu? Eu falei, vai ser seu, menina ingrata. Mas eu quero que o seu quarto seja rosa. E ela disse, mãe, por que que tem que ser rosa? Se eu amo a cor azul clarinho, e eu acho que eu podia colocar alguma decoração pérola, e ia ficar muito bonito, feminino, mãe, do jeito que a mãe quer, mas eu não quero rosa. E eu falei que ia pensar sobre o assunto, e fiquei muito chateada. De repente eu parei e pensei, puxa vida, a adolescente é a Raquel, mas parece que eu estou agindo como uma adolescente, fazendo birra por causa da cor de um quarto. E aí fui pesquisar, fui ver modelos de decoração e ficava lindo, azul clarinho, com pérola, com bege, um quarto de menina. E eu falei, gente, será que vale a pena eu brigar por causa da cor do quarto? Não. Chamei ela e falei, ok, filha, essa você ganhou, vamos fazer o seu quarto da cor que você quer. E tá lá o quarto da Raquel, muito bonito, bem decorado, ficou lindo, ficou mimoso. Ficou um quarto de menina na cor que ela queria, porque eu vi que era uma batalha que não valeria a pena brigar. Era só uma cor de quarto. Agora, o que é princípio, o que é caráter, o que está na palavra de Deus, isso eu nunca abri mão. Eu sempre sentei com a Raquel, coloquei de uma forma clara, mas coloquei para ela que isso a mamãe não abriria mão, porque pesava sobre mim a responsabilidade de criar ela nos caminhos do Senhor, de mostrar o que era certo, o que era errado, de ser verdadeiramente uma mãe, alguém que ajuda orientar um filho, corrigir a rota e que quer o melhor para a sua vida. E graças a Deus, ela sempre entendeu muito bem isso. Nesses embates com a minha Raquel, nós chegamos um dia e eu comecei a observar que estava muito difícil dialogar com ela. Ela fugia de conflitos e quando eu queria questioná-la sobre algo, precisava tratar algo, ela concordava com tudo que eu dizia para não ter conflito. Ela não queria brigar, mas ela continuava fazendo da maneira que ela achava. E eu comecei a pensar, o que está acontecendo? Por que eu não estou tendo êxito em conversar com a minha filha? Por que ela não me ouve? Ou seja, ela escuta,
mas não deixa descer para o coração e não pratica nada daquilo que eu peço. E eu comecei a observar o comportamento dela e falei, meu Deus, eu preciso da tua orientação. Senhor, eu ajudo tantas pessoas, eu dou aula para tantas mulheres e agora é com a minha filha. Eu preciso ser uma mãe inteligente, eu preciso ser uma mãe sábia, eu preciso ser uma mãe que alcance o coração da minha filha. E aí eu falei para ela, Raquel, vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos melhorar a nossa comunicação, filha. E ela olhou para mim com aquela cara de adolescente, né? E disse, mãe, lá vem a mãe com essas conversas. Eu falei, puxa, eu estou tentando ser uma mãe legal, me ajuda. E aí nós conversamos. E eu falei, Raquel, diz uma coisa que a mãe faz que te irrita profundamente. Um comportamento da mãe que te irrita profundamente. E eu prometo para você que eu vou fazer de tudo ao meu alcance para melhorar. Ela, muito inteligente, né, de raciocínio rápido, disse, tá, eu vou dizer uma coisa que a mãe faz que me irrita, e a mãe vai dizer uma coisa que eu faço e irrita a mãe. Eu falei, é a lógica da coisa, né, filha? Nós estamos tentando melhorar. Aí ela sorriu, mas não pensou muito, e ela falou assim, mãe, tem uma coisa que a mãe faz que me irrita profundamente, eu fico muito brava com a mãe. Olha, eu tenho vontade assim de... eu só não faço e eu não respondo porque eu sou filha e eu sei que eu tenho que respeitar. E eu falei, nossa, que menina brava. O que eu faço para te irritar tanto assim? Porque a gente sempre pensa que é o melhor pai e a melhor mãe do mundo. Aí a Raquel falou, mãe, eu detesto quando você fala alto comigo. Quando você grita comigo, você fala alto. Às vezes a mãe me chama, eu respondo, mas eu respondo baixo. E a mãe já fala, Raquel! Eu odeio quando a mãe faz isso. Aquilo foi um choque para mim. E eu falei, nossa, Raquel, mas a vida inteira eu falei neste tom que eu falo. E ela falou, pois é, mas tu não precisa falar alto assim comigo, mãe. Eu odeio quando você altera o tom de voz comigo. Eu quero que a mãe fale normal comigo. Eu confesso para vocês que eu fiquei chocada, porque eu achei que eu conhecia tudo sobre a minha filha. Mas, na verdade, foi aí que acendeu bem claro na minha mente, porque eu já tinha feito teste comportamental e teste de temperamento com tantas pessoas, e eu não tinha parado para observar o temperamento da minha filha. E aí, quando a gente fez o teste juntas, eu descobri que o temperamento predominante da Raquel é o melancólico, é o analista. E o melancólico, por si só, ele é mais passivo, ele é mais tranquilo, ele fala num tom mais moderado, bem bonitinho, bem calmo, da maneira que eu estou falando com vocês agora. Enquanto que um colérico é enérgico até no tom de falar e já fala como parece que está brigando com a pessoa e na verdade ele só quer estar dando ênfase àquilo que fala. E aí eu falei, minha filha, dura coisa tu me falou, como é que eu vou mudar o meu tom de falar, meu jeito de falar, para não irritar você? Aí eu entendi porque a gente tinha tantos conflitos, porque eu chamava a Raquel às vezes não ouvia, ou ouvia, respondia baixinho, e eu não entendia o que ela estava falando, e eu já me exaltava, acabava tomando um tom de voz mais alto, e a Raquel ficava muito brava comigo, e ela acabava não ouvindo o que eu estava falando. E eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para melhorar. E eu falei, Raquel, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, quando você vê que a mãe alterar o tom de voz, ou se a mãe chamar você e você responder e eu falar de novo, não retruque na mesma altura, porque aí eu vou ficar irritada e eu sou mãe, eu vou querer falar mais alto que você. Fui explicando no linguajar dela. Eu falei, acha um jeito de me lembrar que o tom que eu estou usando não é um tom apropriado para você. Então, se eu me exaltar, falar um pouco mais alto, tu olha para mim, sei lá, diz mãezinha, sei lá, me dá um lembrete, me ajuda, porque eu quero mudar. E ela achou engraçado aquela nossa conversa, a maneira que eu pedi para ela. Ela falou, tá bom, mãe, vamos tentar. E a próxima vez que eu cheguei em casa chamando ela, e ela respondeu, e eu não ouvi, quando eu falei mais alto, eu me lembro muito bem, e a Raquel sabe usar muito o sarcasmo, a menina é muito ligeira. Ela abriu a porta do quarto
E ao invés de retrucar e me responder brava, como às vezes ela fazia, mãe, tô aqui! Ela abriu lentamente a porta do quarto, colocou a cabeça para fora e falou, mãezinha, eu tô aqui, você não precisa gritar. A maneira que ela fez essa colocação me fez sorrir, eu achei graça e lembrei automaticamente da conversa que a gente teve. E eu falei, ok, Raquel, funciona bem, ó, porque eu não fiquei brava, eu achei graça da maneira que você falou com a mãe. É isso aí, minha filha, a gente está entrando no caminho da verdadeira compreensão. Quando eu entendi o temperamento, o modelo comportamental da Raquel, quando eu entendi como ela reagia, a gente conseguiu minimizar muito os nossos conflitos. Bom, para a aula de introdução, eu acho que você já pegou um pouquinho a ideia que a gente quer passar e o quanto esse estudo de temperamentos e de comportamentos pode te ajudar no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. E na próxima aula nós vamos falar sobre as características inerentes a cada temperamento, a cada modelo comportamental, como ele reage, como ela reage, quais são os seus talentos naturais, no que tem mais habilidade, o que tem mais dificuldade, e eu sei que vai ser uma aula muito interessante e muito importante. Bom, por momento nós ficamos aqui, desejando a você um dia abençoado, e eu espero você na próxima aula com muito carinho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que bênção! Você acompanhou a primeira aula da missionária Sara Pavese na Academia de Pregadores, neste conteúdo maravilhoso que terá sequência dentro da nossa plataforma. A segunda aula já está disponível para você que é um assinante, para você que é um aluno matriculado. Se você ainda não é uma aluna, você mulher que me acompanha, está conhecendo agora este projeto, está em dúvida, não sabe como funciona, como é que eu me inscrevo, quero participar. Eu vi aqui dezenas de comentários das mulheres ao longo dos últimos dias perguntando como eu faço para me matricular, como eu faço o curso. Pois bem, vamos às informações que são cruciais, importantes para você neste momento. Você que está chegando agora, aqui embaixo do vídeo, se você estiver assistindo aqui na página do site, já tem um botão para fazer a sua inscrição, a sua matrícula. Se você está acompanhando pela nossa live, nós temos na descrição do vídeo, no Facebook ela fica aqui em cima ou fica nas laterais, no YouTube fica embaixo do vídeo, tem o link também para você fazer a sua matrícula neste curso, no curso Mulheres com Propósito, mas o grande diferencial da academia é que ao se cadastrar você não vai acessar somente este curso, você vai abrir uma grade, um oceano de conteúdo, vai abrir para você dezenas de cursos que a academia possui, todos eles disponíveis para os alunos que são inscritos, que são assinantes. Eu disse lá atrás que a academia é a Netflix dos cursos e dos estudos bíblicos e teológicos. Pois bem, você paga somente R$ 49,90 por mês e tem acesso a todos os cursos, tem cursos para toda a família, tem curso médio em teologia com mais de 21 professores, 30 matérias, homens e mulheres renomados, capacitados para ensinar, como o pastor Napoleão Falcão, pastor Benhur Lopes, Cláudio Gama, pastor Josué Brandão, pastor Eduardo Reis, pastor Helenay Cabral, são alguns dos professores do nosso curso médio em teologia. Além disso, você encontra cursos de aperfeiçoamento na área de liderança, capacitação ministerial, tudo isso dentro do nosso site por apenas R$ 49,90 por mês e você não paga nada mais por isso. Tornando-se um assinante, você terá o seu login, a sua senha, vai entrar no site, vai preencher os seus dados e entrando na plataforma vai direto para a grade de cursos, escolhe os cursos que deseja fazer e pode estudar. Aí semanalmente a gente libera aulas dentro de cada curso. Por exemplo, você mulher pode estudar o curso com a missionária Sara Pavese, o seu esposo
pode fazer o curso médio em teologia. Vocês juntos podem estudar com o Dr. Alderi os segredos da cadeia da felicidade familiar, um estudo específico para a família, além de dezenas de outros cursos de aperfeiçoamento. Se você exerce liderança, se você já faz a obra de Deus, se você anseia por isso, aqui na academia você vai encontrar o conteúdo certo para te capacitar para aquilo que Deus tem colocado em suas mãos ou que ainda está te preparando para você fazer, tá bom? Clique no link então, faça a sua assinatura, inscreva-se hoje mesmo, faça o seu cadastro agora e comece a estudar conosco. Lembrando que a assinatura mensal custa R$ 49,90 por mês e especialmente hoje nós estamos disponibilizando aqui uma opção para você fazer a sua assinatura também no boleto bancário, nos dois planos que nós temos, o semestral e o anual. O plano semestral você pode pagar em até 2 vezes no boleto e o plano anual em até 3 vezes no boleto. Está aqui abaixo do vídeo também o link para você fazer esta opção, tá bom? Esta é a sua grande oportunidade. Quem se matricular já entra na plataforma, vê a aula 2 com a missionária Sara Pavese e semanalmente nós vamos liberando as novas aulas deste curso maravilhoso para você, mulher, e você pode escolher outros cursos para fazer paralelamente também ao mesmo tempo, tá bom? Lembrando alguns detalhes que sempre nos perguntam. Eu posso estudar em qualquer horário? Pode, qualquer hora. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Posso rever a aula? Pode. A aula fica gravada, depois que ela liberou ali para você, a gente postou a aula para você, ela fica gravada e você pode assistir quantas vezes quiser enquanto você for um assinante da Academia de Pregadores. Posso fazer mais de um curso? Todos. Todos estão ali na plataforma e você pode estudar à vontade dentro do nosso site. Então, se você tem outras dúvidas, pode mandar para a gente também no suporte. Temos uma equipe que responde todas as questões técnicas, vai te ajudar a acessar a plataforma. Se você tiver alguma dificuldade, é só mandar a sua mensagem para a gente na página de suporte que está lá no site academiadepregadores.org. Ok? Muito obrigado a você que esteve conosco, especialmente as mulheres. Foram milhares de mulheres que se inscreveram nos últimos dias para ver esta aula e eu tenho certeza que você que não pôde ver neste momento aqui da transmissão ao vivo, está vendo em outro horário, mas terá acesso a este conteúdo que nós prometemos e entregamos aqui hoje com a missionária Sara Pavese. Deus abençoe a todos, a todas. Um grande abraço da nossa equipe, da família Academia de Pregadores, que agora conta com mais uma mulher, a missionária Sara Pavese, na nossa grade de professores, e nós ficamos muito felizes, muito gratos a Deus por isso também. Grande abraço, nos vemos na próxima transmissão e seja muito bem-vinda, seja bem-vindo à maior escola de teologia online do Brasil. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.